2026, o ano da Copa e também das eleições para presidente do Brasil. Em outubro desse ano, vão acontecer as eleições para deputados, governadores, senadores e também para o presidente. E existe um candidato que vem se destacando nas pesquisas eleitorais e acho que principalmente na internet. Sim, Renan Santos. Ele que não é fã do Trump nem do Putin, como o Bolsonaro era, mas sim é fã do Milei. Sim, é isso mesmo. Assim, e na verdade, eu fico até pensando até que ponto chegou a nossa crise da masculinidade, né? Quando, sei lá, os referências que a gente tem, né, de homens são tipo o Trump, o Milei, sabe? Quer dizer, pra mim, referência de masculinidade é isso aqui, cara. Então, o Renan Santos, ele vem falando bastante sobre a ideia de direito penal do inimigo. E é sobre isso que vai ser esse vídeo. Antes de continuar, em relação ao microfone, ele é provisório, tá? Mas espero que esteja com menos ruído do que o outro. Mas ainda assim, o áudio ele vai melhorar ainda mais. Esse aqui é um microfone antigo que eu tinha, que eu achei que nem estava funcionando, mas aparentemente ele é melhor, pelo que eu estava ouvindo, do que o que eu estava usando, que ele era conectado na câmera. E acho que não deu certo, né? E eu vou ter que fazer o que eu não queria, que é gravar o áudio separado do vídeo. Mas fazer o quê? Porque estava muito ruim, então eu não tive outra opção. E acredito que não vai ter, assim, nenhum outro microfone que eu vá conectar na câmera vai ficar com um áudio bom, porque, não sei, deve ser a placa de áudio da câmera, alguma coisa assim que não deve ser boa, né? Ah, e outro recado como vocês devem ter percebido, né, hoje eu vim vestida de gado, né, pra tentar me conectar com você aí que tá prestes a ser novamente enganado, mais uma vez, né? Em relação à política e às eleições, tá? E eu queria, antes de começar a falar sobre o tema, te lembrar que o destino do gado é sempre o abate. Então, ok. Direito penal do inimigo. O que é isso? Aqui. Esse livrinho aqui que eu comprei. Tá, esqueci de segurar o microfone para gravar. Por isso que eu não posso ficar com isso aqui, mas enfim. Olha. O livro, né, que eu vou falar sobre é esse aqui. Que aparentemente eu não tenho mais nada de melhor para fazer. Esse livro, ele foi escrito, né, pelo Gunther Jacobs e pelo Manuel Câncio Meliá. Um é alemão e o outro é espanhol. Tá joia? Ele é um livro de 2012, né? E o Gunther Jacobs, ele é a pessoa que acho que inventou esse conceito, essa ideia de direito penal do inimigo, né? Quer dizer, ele tá vivo ainda, né? Então, tipo assim, é um autor contemporâneo, né? Nosso. E aí, o que diz o direito penal do inimigo, né? É basicamente a ideia de que no Estado democrático de direito devem existir dois sistemas diferentes de direito penal: o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. E então, o direito penal do cidadão ele seria aplicado em pessoas que cometeram assim algumas contravenções, né, algumas infrações, mas que são consideradas que elas conseguem voltar a, tipo assim, integrar o pacto social. Já o direito penal do inimigo, ele seria direcionado para aquelas pessoas que são reincidentes nos crimes ou que cometeram crimes muito graves. Nós, democraticamente, decidimos que vamos caminhar até o bar Violeta.
negociado pela agente Bárbara Tonelli. Se não formos permitidos de entrar, a Bárbara será estuprada. E aí, né, o autor defende que essas pessoas, elas devem ser tratadas como inimigos, elas têm que perder o status de pessoa, né? E elas devem ser tratadas como uma ameaça a ser combatida e não um cidadão com direitos, né? Basicamente isso, em linhas gerais. E aí, nesse livro, ele argumenta por que ele pensa dessa forma, né? E aí a gente tem visto, né, esse pessoal aí falando que tipo, sei lá, os problemas do país vão ser resolvidos dessa forma, né? Investindo muito em segurança pública e, né, cometendo um massacre dos criminosos, né? Massacre tanto simbólico quanto físico mesmo, né? Então vamos lá, pessoal. Eu fiz um resumo. E eu vou ler ele segurando esse microfone, vai ser um saco, né? Mas tá bom. Então, esse livro, ele foi escrito por 2 autores, né? Eu li a primeira parte, que foi escrito pelo Gunther Jacobs. A outra eu não li, porque é meio chato, sabe? Se vocês gostarem e quiserem que eu leia mais, vocês comentam aí e dizem que eu posso ler, porque se vocês não me pedirem, provavelmente eu não vou fazer isso, porque é bastante chato, sabe? E aí começa com os prefácios, na verdade com os prólogos, né? Aí tem o prólogo do primeiro autor, né, do Gunther Jacobs, do outro autor e dos tradutores, tá bom? No prólogo do Jacobs, ele fala o seguinte, que a gente achar que todos os seres humanos estão vinculados enquanto pessoas por meio do direito é uma cômoda ilusão, e que isso, na verdade, não reflete a realidade. Então, ele fala que existe, né, tipo, o Código Penal, né, existe a ideia do Estado Democrático de Direito, só que ele está falando que isso é meio que uma ilusão e que isso na prática não acontece dessa forma, né? E aí ele fala assim, o vínculo jurídico não pode ser apenas um postulado, mas deve constituir a configuração social real. Nessa parte eu já achei estranho, porque assim, se a gente for pensar dessa forma, que o Código Penal ele tem que, né, refletir a realidade, tipo, então os crimes mais comuns, eles então não deveriam ser considerados crimes, né? Porque, tipo, já que acontece muito, então, sabe? Sei lá, achei bem estranho isso. Outra coisa também, isso quando ele fala da configuração social real. Tipo, o que ele tá chamando de realidade, entendeu? A realidade, ela é complexa, né? E parece muito aquele discurso, tipo, verdades duras de você aceitar. E tipo, a realidade é dura. A gente sofre na realidade, o mundo é cruel, sabe? Que isso é uma coisa muito... que me parece nessa coisa do realismo capitalista. Que é um livro que ficou bem famoso, né? Mas que traz essa ideia de que a gente pensa que, tipo, não existe esperança, que o mundo é ruim, né? As pessoas são ruins e, tipo assim, você tem que lidar com a dura realidade, né? Tipo assim, sempre quando as pessoas falam, isso é a realidade, elas vêm com essa coisa de que, tipo, é ruim, né? E, tipo... Mas aí acaba sendo um realismo como fatalismo, entendeu? Tipo, não tem nada que a gente possa fazer, entendeu? Inclusive, eu tenho um livro muito interessante aqui. Esse livro, ele é muito interessante. Ele chama Evidências do Discurso Neoliberal na Mídia. E ele fala, assim, sobre como na França, acho que durante os anos 70, mais ou menos, foi se criando, né, pelos meios de mídia, né, meios de comunicação, uma ideia de que não havia esperança, de que a situação social estava piorando, né, e como isso foi, assim, utilizado como uma estratégia neoliberal, das pessoas meio que perdendo a esperança, entendeu? E acho que isso tem a ver com o realismo capitalista também, né? Mas enfim. Então tá, já tenho algumas críticas ao que esse cara tá falando aqui. Tá, e ele fala assim, que os indivíduos que não aceitam ser incluídos sob uma constituição civil,
eles não devem ser tratados como pessoas, né? Eles devem ser tratados como inimigos, né? Ele defende efetivamente a desumanização dessas pessoas. Ele acha que é uma boa ideia, ele acha que isso que vai resolver o problema da criminalidade. Aí o prólogo do segundo autor, ele fala o seguinte, que o direito penal do inimigo, ele não é um direito, né? Na verdade, ele é medida de um estado de exceção. E no terceiro prólogo, é o prólogo dos tradutores. Eles, na verdade, parecem não concordar com a ideia do direito penal do inimigo. E eu fiquei me perguntando por que eles traduziram esse livro, mas enfim. E eles falam, né, que existe um confronto entre a soberania do Estado e os direitos humanos, sabe? Né, eles falam que, né, a gente não pode colocar em questão, né, os direitos humanos e tal, e que o direito penal deve se orientar por critérios de proporcionalidade e imputabilidade, e o direito penal num Estado constitucional de direito deve preservar as garantias constitucionais e a essência do ser humano, ou seja, sua consideração como pessoa, como ser humano, como cidadão e não como um irracional. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Aí eles falam assim: independentemente da gravidade da conduta do agente, este há de ser punido criminalmente como transgressor da norma penal, como indivíduo, como pessoa que praticou um crime e não como um combatente, como um guerreiro, como um inimigo do Estado e da sociedade. A conduta, por mais desumana que pareça, não autoriza o Estado a tratar o ser humano como se um irracional fosse. O infrator continua sendo um ser humano. E aí eles continuam dizendo que o direito penal do inimigo, ele abriga dois fenômenos criminais, que é o direito penal e o punitivismo expansionista. E ele demonstra uma incompetência estatal ao reagir com irracionalidade ao diferenciar o cidadão normal do outro. E a reação excepcional, extraordinária, afirma e fomenta a irracionalidade. E assim, esse pessoal, né, que fica aí defendendo, né, o direito penal do inimigo e tal, eles adoram criticar, por exemplo, o Stalin, né, que aparentemente fez isso, né. Mas aí eles defendem, tipo, os mesmos métodos, sabe? Não faz o menor sentido. E aí eles finalizam o prólogo assim: defendemos que a intervenção do Estado, através do direito penal, encontra limites na Carta Constitucional. Por isso, o tratamento há de preservar as garantias constitucionais, substanciais e formais, sob pena de não ser direito penal legítimo. A supressão e a relativação das garantias constitucionais despersonalizam o ser humano, fomentando a metodologia do terror repressiva de ideias de certo grupo de autores e não de fatos. Quer dizer, né? Tá, vai implementar esse direito penal do inimigo. Quem que vai ser o inimigo? Entendeu? Você vai implementar, né, isso de a pessoa ela é vista como inimigo, então ela perde totalmente os direitos. Ela perde o direito de ser julgada, né, de tipo passar por um processo com todas os trâmites corretos, e vai que aquela pessoa era inocente, entendeu? Vai que no nosso país, né, uma pessoa inocente foi falsamente imputada, tipo, no nosso país, né, que tudo é meio zoado, assim, muitas coisas são zoadas, aí não, vamos confiar então que as autoridades elas vão ter a capacidade de escolher quem são os inimigos e quem não são, né, realizar uma chacina e vai estar tudo bem. Vocês acham que vai dar certo? Agora, começando a parte do Gunther Jacobs, né? Direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. Introdução. A pena como contradição ou como segurança. Direito penal do cidadão. É o processamento de um fato delitivo cotidiano. Já o direito penal do inimigo é a defesa frente os riscos futuros. Se misturam um pouco. Ele está dizendo o quê? Que é como se existissem dois polos do direito penal. Não é isso que ele defende, o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. Só que existem situações em que eles vão meio que se misturar, como se fosse assim, um contínuo, né? Basicamente é isso que ele está dizendo. Mas ele explica
honestamente, de forma muito abstrata, assim, não achei que foi bom a explicação dele, tá? E dá margem para muita coisa, assim, é pouco precisa, na minha opinião. Eu vou falar para vocês o que ele falou e vocês vão tirar as próprias conclusões, né? Ele fala o seguinte, que o direito penal do cidadão, ele é uma parada, ele tem um significado. Ele é como se fosse assim, ele está mostrando para aquela pessoa que infringiu a lei que a atitude dela não importa. A ordem das coisas continua a mesma, ela vai ser punida por aquilo que ela fez. Enquanto isso, o direito penal do inimigo, ele não tem significado, ele não tem que ter significado, ele é simplesmente uma medida repressiva visando a segurança. Eu achei isso assim, cara, tipo assim, explicações tiradas do sovaco, né? Mas tá bom. Uma divisão totalmente assim, abstrata, né? Enfim. Tá bom, pessoal. Aí né? Coação. A coação, né, no direito penal do cidadão, né, ela é portadora de um significado de uma resposta, pena, ao fato, ato de uma pessoa racional. Ela é uma mensagem para o autor de que a sua afirmação, delito, é irrelevante à norma e a norma persiste a mesma. Tanto o fato quanto a coação penal são meios de interação simbólica. Por outro lado, a pena, coação, não é simbólica apenas, mas também produz fisicamente algo, efeito de segurança. Não pretende significar nada, mas quer ser efetiva. Ah, tá. E, tipo assim, como é que uma coisa vai acontecer sem significado? Isso não existe, entendeu? Tipo, enfim, uma viagem total eu achei desse cara aqui. Não tem como um fato acontecer e ele não ter significado, tipo, ele vai ter um significado, entendeu? Ah, tá. E aí, essa pena enquanto algo que só quer ser efetivo, ela não se dirige contra a pessoa em direito, mas contra o indivíduo perigoso, que seriam aquelas pessoas com tendência a atos delitivos que podem ser perigosas para a generalidade. Aí no capítulo 2 ele fala assim, alguns esboços filosóficos. O direito, ele é um vínculo entre pessoas que são titulares de direitos e deveres. Já a relação com o inimigo, ela é feita por meio da coação. Quer dizer, segundo ele acha, né? Mas assim, na verdade, isso é uma visão, iluminista do Estado democrático de direito, né? Quando, na verdade, o Estado, ele não é assim, né? Um pacto social. Vocês acreditam no pacto social? Isso é um conto de fadas, né? Na verdade, o Estado, ele utiliza a força contra os cidadãos, né? E, tipo assim, sei lá. Aí ele tá falando assim, ó, que o Rousseau afirma que qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro do Estado. E aí um outro autor que ele cita, que é o Fichte, e que é um autor que ele, na verdade, ele influenciou bastante o nazismo, que ele falava da superioridade do povo alemão, que para ele era uma superioridade, acho que intelectual, mas aí os nazistas, eles mudaram para uma superioridade étnica, mas ainda assim existia essa ideia de superioridade, tá bom? E aí ele cita o Fichte, que fala assim, quem abandona o contrato cidadão em um ponto em que no contrato se contava com sua prudência, seja de modo voluntário ou por imprevisão, em sentido estrito, perde todos os seus direitos como cidadão e como ser humano e passa a um estado de ausência completa de direitos. E que o status, né, o Hobbes também falava que o status de cidadão não necessariamente é algo que não se pode perder, que crimes de alta traição eles despersonalizam a pessoa. Mas assim, a questão é quem decide, né, quem que é o delinquente. Essa é a questão. Será que ele vai propor aqui nesse livro algum critério bom para isso ser realizado? Porque por enquanto está sendo bastante abstrato, né, pessoal? E aí, ó, eu vou pedir para vocês pararem um minutinho, se vocês estão gostando, para vocês deixarem o like.
se inscreverem no canal, comentarem também. E eu vou deixar aqui no link da descrição uma música que eu gosto muito, que eu ouvia na minha adolescência, para vocês ouvirem, porque eu acho que ela fala sobre esse tema um pouquinho. Se vocês puderem, eu não vou pôr aqui, porque senão eu vou levar. Meu vídeo eu acho que não vai passar, né, pelos direitos autorais, mas vocês podem ouvir assim e às vezes colocar de fundo para continuar me ouvindo falando, tá bom? E aí ele fala do Kant depois. Ele cita que o Kant falou que toda pessoa está autorizada a obrigar qualquer outra pessoa a entrar em uma constituição cidadã. E eu acho isso muito, muito louco, assim, esse tipo de coisa, porque uma vez eu estava numa aula, eu fui fazer uma aula quando eu estava na faculdade, e eu estava em crise, né, na faculdade de medicina, eu fui fazer uma aula na filosofia, que a gente consegue fazer aulas em outros cursos, né? Mas aí, tipo, o meu curso, ele era integral, o curso de filosofia era noturno, então eu só tinha 2 opções de aula que seria num horário que eu conseguiria fazer. Que ela acontecia, tipo, 5 horas da tarde. Aí tinha a opção de fazer sobre o Nietzsche. Como eu já falei anteriormente, antes eu tinha preconceito, então eu não quis fazer, porque eu pensei, não vou estudar isso. E uma sobre o Habermas, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas eu queria estudar filosofia, alguma coisa assim, que eu já estava surtando no meu curso de medicina. Assim. E aí eu fui fazer essa aula, e só que ninguém da filosofia tinha ido. Eu era a única aluna, cara. Depois apareceram 2 outras pessoas, só que eu fui no primeiro dia e não tinha ninguém. Aí o professor ficou tipo, por que você tá aqui, né? Aí eu, porque eu acho legal filosofia política, não sei o que e tal, né? E aí ele falou assim, não, eu vou fazer para você então um resumo de toda a filosofia, até chegar no ponto do Habermas para você entender. Aí ele fez uma aula para mim, né? Assim, resumindo algumas coisas. E aí ele foi falar do Kant. E eu, tipo assim, não sabia muita coisa sobre o Kant, sabe? Aí ele falou do imperativo categórico e ele falou assim, que, tipo, uma coisa, né, é sempre certa ou sempre errada, independente do contexto. O que é certo, o que é errado. Segundo o imperativo categórico kantiano, pelo que eu entendi. E eu fiquei assim, como assim, cara? Né? Fiquei, tipo, não, isso tá totalmente errado. Eu que já era eu já tinha sido totalmente corrompida pelo pós-modernismo, né? Pela pós-modernidade. Eu fiquei, não faz sentido isso, né? E aí ele virou pra mim e falou assim: primeiro entender, depois criticar. E aquilo foi algo que me marcou, entendeu? Eu achei que foi bem interessante isso que ele falou, e aí, abrindo, né, um parênteses gigante aqui, eu acho que uma crítica, a gente realmente tem que superar, né, aquilo que a gente está criticando. A gente não pode, tipo, deixar que uma discordância em relação a algum assunto, tipo, nos impeça de acessá-lo. Assim, depende do caso, né? Mas, né, tudo depende, porque eu sou assim. Eu sou pós-moderna, mas enfim. Se você vai criticar uma coisa, você tem que entender aquela coisa. Você não pode, tipo, isso é uma bosta, não quero nem saber. Tem umas coisas que eu não consigo, mas assim, enfim, no geral, eu acho que é importante, né, para você criticar alguma coisa, você tentar ter um mínimo de entendimento daquilo, né? Mas também não é algo que é universal essa afirmação, né? Eu acho que existem casos e casos, né? E por que eu tava falando sobre isso? Bom, tá, mas até hoje eu não concordo com isso, eu acho que não se aplica, assim, e, por exemplo, essa coisa, né, de falar, qualquer pessoa está autorizada a obrigar qualquer outra pessoa a entrar em uma constituição cidadã. Esse tipo de pensamento, cara, eu acho que ele não se aplica a um país tão diverso quanto o nosso, sabe? Tipo, porque eu acho estranho, assim, esse tipo de pensamento que eles meio que prevêem uma homogeneidade, né, do pensamento e tal. Tipo, existe, né, a lei, a gente precisa seguir a lei, mas esse tipo de pensamento que ele é muito normativo, ele é estranho, eu acho que ele vai por um caminho esquisito, entendeu? O Kant, né, ele fala assim também, aí, né, o Gunther Jacobs, ele agora vai falar sobre as pessoas, os cidadãos que não se deixam obrigar, então, a serem colocados nessa, tipo, integrados, né, ao Estado democrático. Na verdade, a norma, né, a norma, assim.
E, na verdade, enfim. Imediatamente coloca-se a seguinte questão: o que diz Kant àqueles que não se deixam obrigar? Em seu escrito sobre a paz eterna, dedica uma extensa nota ao pé de página ao problema de quando se pode legitimamente proceder de modo hostil contra um ser humano, expondo o seguinte: entretanto, aquele ser humano ou povo que se encontra em um mero estado de natureza priva da segurança necessária e lesiona, já por esse estado, aquele que está ao meu lado, embora não de maneira ativa, ato, mas sim pela ausência de legalidade de seu estado, que ameaça constantemente. Por isso, posso obrigar que ou entre comigo em um estado comunitário legal, ou abandone minha vizinhança. Consequentemente, quem não participa da vida em um estado comunitário legal deve retirar, o que significa que é expelido ou impelido à custódia de segurança. Em todo caso, não há que ser tratado como pessoa, mas pode ser tratado, como anota expressamente Kant, como um inimigo. E aí ninguém fala que o Kant influenciou o nazismo, né? As pessoas falam do Nietzsche, né? Que não era nem um pouco homogeneizador, né? Ele era super, tipo, a favor da diversidade, assim, né? Ele fala, enfim, não, não diversidade no sentido que a gente pensa atualmente, né? Mas na diversidade, tipo, pluralidade, mais ou menos, né? E aí a gente entra aqui também, eu penso numa questão que é essa coisa, né, da oposição entre o Estado democrático de direito e o estado de guerra, né, que ele fala assim. Que o direito a gente compartilha com, né, o Jacobs fala que o direito a gente compartilha com as pessoas, né, tipo da nossa comunidade, e com o inimigo, né, a gente se relaciona através da coação, né, que seria um estado de guerra, né. Mas, assim, existem controvérsias, né, nessa afirmação, né. Aí tem até um texto do Foucault que ele fala assim, né, que a política é a guerra por outros meios, né? E ele se utilizou, né, de uma frase de um outro estudioso, que é o Clausewitz, que ele fala a guerra é a política por outros meios, né? Mas o Foucault fala que a política é a guerra por outros meios, né? Uma coisa que eu percebo também é que também está existindo uma tendência, né, nesse discurso assim de direito penal do inimigo, é uma simbologia de guerra muito grande, né, que está invadindo assim. Tipo, as respostas que as pessoas conseguem pensar para esse problema é uma guerra civil, né? É tipo assim, os agentes do Estado pararem de respeitar as leis para combaterem um inimigo interno. E aí eu penso na ideia também de guerra total, né? Que o Clausewitz que falou também primeiro e depois o Foucault, ele trabalhou mais esse conceito, né? E como se fosse assim, a gente estivesse entrando num estado de guerra total simbólica. As pessoas, elas estão muito belicosas. Elas estão muito assim, tipo... Na verdade, a própria essência do capitalismo e do neoliberalismo é essa competitividade, tipo, bélica, né? Entre as pessoas, entre os indivíduos, né? É uma coisa que é meio que não respeita exatamente os direitos das pessoas, né? Assim, se parar pra pensar, né? A pessoa ter direito a ter... Que deveria ser um direito fundamental, né? Tipo, uma vida digna, saúde, alimentação. E na verdade, o próprio sistema capitalista, né? Ele não protege os direitos das pessoas dessa forma que eles estão dizendo, né, que acontece. Mas aí eles querem que proteja menos ainda, entendeu? Eles querem menos segurança social, eles querem um caos completo, cara. Esse negócio do direito penal do inimigo eu vejo como um caos completo, sabe? E eu acho que tem que existir outras maneiras
você lidar com a criminalidade sem você precisar utilizar estratégias fascistas, entendeu? Estratégia de extermínio de uma população, entendeu? Que seja uma população de criminosos, sabe? Quer dizer que essa é a única opção que essas pessoas conseguem pensar. Tipo, o que garante que você não vai ser o próximo inimigo? O que garante que você não vai ter os seus direitos suspensos sem chance de defesa nem nada, sabe? Porque eu acho que daria pra gente endurecer as penas, então, e na verdade melhorar a aplicação penal, né? Porque às vezes as pessoas são condenadas, né? Mas aí depois elas vão e saem da prisão por bom comportamento e tudo mais, assim. Né? Na nossa ideia de conto de fadas, a gente não gostaria disso, né? A gente gostaria de, vamos prevenir os crimes, né? Mas assim, os crimes existem, né? E talvez seja necessário que essas pessoas sejam presas, né? Quer dizer, é necessário. Fiquem mais tempo, né? Para ter essa coisa né, da prisão enquanto uma diminuição da ameaça, né? Mas assim, você não precisa de tirar os direitos das pessoas para isso acontecer, porque eu acho que a pessoa tem que ser julgada, né, por um processo, né, dentro do Estado democrático de direito. E aí ela pode ser presa e pode ser presa por muito tempo, entendeu? Sofrer a pena, mas assim, eu não vejo o sentido da gente lutar para a gente, enquanto cidadãos, a gente perder os nossos direitos frente ao Estado. Tipo, se você, que é um cidadão, você pode perder o seu status de cidadão, aí você pensa, não, mas eu sou uma pessoa de bem, mas que garante que quem estiver lá vai te ver dessa forma, sabe? Você tem que pensar um pouquinho, cara. Aí eles falam assim: o direito penal do cidadão é o direito de todos. O direito penal do inimigo é daqueles que o constituem contra o inimigo. Frente ao inimigo é só coação física até chegar à guerra, né? E olha um exemplo, né, de um lugar onde isso acontece atualmente é Israel, né? Um conflito de Israel com o povo palestino, né? E eu acho que eles aparentemente, né, partem desse princípio, né, que os palestinos são o inimigo. Então, os palestinos já chegaram, né, para os israelenses no nível de desumanização completa, assim, eles devem acreditar, né, na cabeça deles que eles estão se defendendo, né, do inimigo, mas assim, as atrocidades que eles cometem, né, em nome de uma segurança do povo deles, vocês acham que isso é legítimo? Aí ele fala assim, ó, o direito penal do cidadão, ele mantém a vigência da norma. O direito penal do inimigo combate perigos. E que entre esses dois direitos existem múltiplas formas intermediárias, que ele não detalhou, tá bom? Nem um pouco. Aí, o terceiro tópico do capítulo. Personalidade real e periculosidade fática. Delitos são violações das normas de uma ordem praticada. Não existe crime sem sociedade e delito em circunstâncias caóticas. O delito é um deslize irreparável. E ele é diferente de um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania. Não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa, que seriam os criminosos perigosos, que ele chama de autor por tendência. Indagar se a fixação estrita e exclusiva à categoria de delito não impõe ao Estado uma atadura, a necessidade de respeitar o autor como pessoa. Ele acha que respeitar as pessoas como pessoa é uma limitação do Estado, né? Isso eu acho muito louco, cara. Eles realmente defenderem isso, eles acreditarem nisso. Tem muita gente no Brasil que acredita nisso. Não só no MBL, mas os bolsonaristas. Sim. Tem um pessoal que, inclusive, teoriza, né, no Brasil sobre isso. Eles falam sobre a guerra, né? Sobre o fato de que tem uma guerra contra as facções.
lá no Rio de Janeiro, sei lá. E eles acreditam nisso mesmo, eles acreditam que a forma de tratar esse problema é tratando como se fosse uma guerra. Tipo, eu tenho até um livro que eu comprei, velho. É um livro que ele chama... Eu nem vou mostrar a capa desse livro, porque eu não quero fazer propaganda. O autor dele é tipo um sionista insano, brasileiro. Ele é das Forças Armadas Brasileiras, ou era, sei lá. Guerra irregular. E é muito louco, assim, o que eu percebo é que, tipo assim, ele tem um texto, assim, aí eles falam várias coisas, tipo, porque o Estado, e às vezes os grupos criminosos, eles se apropriam do Estado, e ele fala várias coisas, assim, só que parece que, assim, que o Tico e o Teco, eles não conectam, entendeu? E a pessoa parece que não entende, assim, exatamente. É um nível de brutalização, tipo, tão intenso, sabe? Porque, por exemplo, quando você pensa assim, tá, o Estado criminoso, né? O que você pensa, cara? Você pensa assim, Bolsonaro, né? Mas não, ele escreveu um livro desse e ele é bolsonarista. Aparentemente, né? E eles pagam um pau pro Trump também, eles acham o Trump demais, né? E como eu falei, gente, que é isso, sabe? Que nível de masculinidade é esse? Como é que vocês defendem isso? Cara, olha só. Vocês têm que refletir sobre os ídolos de vocês, galera. Mas acaba que é uma ala intelectual que ela é uma parada totalmente assim, que não é assim, é só uma capa de intelectualidade, mas é uma coisa assim que a pessoa, entendeu? É um repetidor de coisas desconexas, parece. Enfim. Tá. E aí ele fala assim: quem inclui voltando pro livro, né, pessoal? Quem inclui o inimigo no conceito de delinquente e cidadão não deve assombrar-se quando se misturam os conceitos guerra e processo penal. 4. Esboço a respeito do direito processual penal. Não estou mais aguentando, mas vamos continuar. Sujeito processual. Distingue o processo reformado do processo inquisitivo. O sujeito processual é aquele sujeito que é imputado, né? Direito à tutela judicial, direito a solicitar a prática de provas, de assistir aos interrogatórios, não ser enganado, coagido. Ele fala que o sujeito processual ele tem esses direitos, né? Porém, na coação, o Estado ele elimina os direitos de modo juridicamente ordenado. E, tipo, isso é um problema para você? Para mim não é não, cara. E as regras mais extremas do processo penal se dirigem aos terroristas. Aí ele fala assim, do 11 de setembro. Nossa, esse microfone, gente. Ai, espero que não esteja muito ruim esse áudio. Aí ele fala assim, do 11 de setembro, ele fala assim que foi um ato criminoso, né? O 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, né? Que foram atacadas, né? Destruídas. Ele desencadeou um processo de guerra. Ele meio que inaugurou uma nova forma de segurança, política de segurança para o Estado, né? Lá para os Estados Unidos. Porque as políticas, elas não estavam mais só, tipo, focadas em punir os crimes, mas, assim, em combater os terroristas, né? Então, assim, antes do terrorista praticar um ato de terror, ele já era visado pela política de segurança. Inclusive, que ele pergunta se até que ponto, né? E, na verdade, ele dá a entender que é legítimo, inclusive, você colocar a vida de inocentes em perigo para você, tipo, capturar esses terroristas, né? E que a metodologia da persecução de delitos seria a metodologia da guerra, né? 5. Decomposição. Cidadãos como inimigos. Aí ele fala assim, o Estado pode proceder de 2 modos com os delinquentes. Vê-los como pessoas que delinquem, ele só repete a mesma merda o livro inteiro, né? 2. Indivíduos que devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico mediante coação. E ele fala que essas duas formas, elas são legítimas dependendo do caso. Ele já falou isso umas 30 vezes, né, cara? E olha que o livro é curto. Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente
não deve ser tratado como pessoa, já que ameaça o direito à segurança das demais pessoas. Delito contra a segurança pública se converteu em punição de atos preparatórios. Ou seja, né, tipo, uma pessoa que se organiza numa organização terrorista, ela já pode ser punida por isso, né? É isso que ele está dizendo, que passou a acontecer. Personalização contrafática. Inimigos como pessoas. Aí o autor, ele afirma não se opor aos direitos humanos com vigência universal. Porém, ele defende que deve-se castigar os que vulneram os direitos humanos. E que isso não é uma pena contra pessoas culpáveis, mas contra inimigos perigosos, né? E aí, umas reflexões que eu fiz também enquanto eu tava lendo, é que, tipo assim, esse pessoal, eles defendem o estado mínimo, mas não é um estado mínimo para exterminar a população, não, para cometer, né, fazer uma guerra, aí não é estado mínimo, aí é estado máximo, né, estado máximo de repressão, né. E, na verdade, é uma parada muito assim, como eles veem o Estado, eles têm uma concepção do Estado bastante primitiva, né? Vou novamente citar o Foucault, né? Ele fala, tem um texto dele que é Nascimento da Biopolítica, que ele fala da governamentalidade, né? E ele fala assim que foi tipo durante o século XVIII, XIX, mais ou menos, que o modelo de governo, ele mudou. Antes, o poder exercido pelos governos, né, dos imperadores absolutistas, ele era um poder repressivo, né? E aí, depois disso, houve uma mudança, né? Não sei se foi com o iluminismo, o que rolou exatamente, faz tempo que eu li esse texto. E mudou a forma de governo, né? Em vez do poder ele ser repressivo, ele passou a ser produtivo, né? E aí começaram-se a utilizar outras estratégias de poder, né? Tipo, enfim. Né? Antes era um poder que ele era disciplinar e repressor, né? Então, era a figura do rei e ele poderia punir, né, as pessoas, né? E tinha essa ideia de que a vida das pessoas pertenciam àquele rei absolutista, né? E tudo mais. E depois disso, o Estado, ele passou a ser um Estado que ele, tipo, ele tinha como dever, né, cuidar políticas para cuidar da saúde das pessoas, né, sei lá, meio que um estado de bem-estar social, tipo assim, como se tivesse começado uma caminhada para este sentido, né? E aí seria a biopolítica, né, que ele fala. E aí eu fico pensando que esse pessoal, eles não querem Estado para regular, tipo, eles não querem que investa em educação, em saúde, isso não. Eles só querem um Estado para guerrear e para sacanear a própria população. Tipo assim, é uma visão de Estado antes da biopolítica, entendeu? Tipo, e eles se acham revolucionários, eles se acham à frente do tempo deles. Eu fico assim, gente, o pessoal só pensa em guerra, em guerra, em guerra, sabe, cara? Vamos pensar sobre comunicação, tá ligado? Tipo, saudade do Habermas, inclusive, né? Aí, tipo assim, eles não veem o Estado como aquele que garante direitos para a população, não. Eles veem o Estado como aquele que vai estrangular a própria população, né? E aí o que eu já falei, né? Que se uma pessoa, tipo, ela entra na categoria de inimigo, ela vai perder os direitos dela e já era, cara. Mesmo que ela não tenha cometido um crime de verdade. Já era, cara. Entendeu? Vocês são tipo. É um gado mesmo defendendo o próprio abate, cara. Não tem outro nome para isso. E essa coisa do Estado repressivo, aí essas pessoas, né, criticam a China, criticam a Coreia do Norte, criticam a União Soviética, né? Mas assim, vocês não são ANCAP, cara? Aí vocês querem que o Estado, tipo, mate todo mundo? Sai metralhando todo mundo? Cara, como assim? Enfim. Aí chegou no capítulo 2. Terroristas como pessoas de direito, que também foi escrito pelo Jacobs. Luta.
palavra ou conceito? Tipo assim, que coisa tosca, né? Mas enfim. Pode-se conduzir uma guerra contra o terror com os instrumentos do direito penal de um Estado de direito? Ele faz essa pergunta e não sei mais o que ele falou. Provavelmente ele só tava falando bosta, né? Mas enfim. Tipo, qual que é a diferença entre palavra e conceito? Eu acho que foi isso, enfim. Nem sei, nem lembro mais. 2. Expectativas normativas. Apoio e orientações cognitivas das pessoas. Presunção de fidelidade ao ordenamento jurídico. Não sei por que eu escrevi isso. 3. É legítimo um direito penal do inimigo? E se sim, até que ponto, né? E ele fala sobre privar o terrorista da liberdade de conduta. E aí ele está falando assim, que justifica-se a morte de inocentes por parte do Estado a fim de neutralizar essa ameaça. Ele está defendendo isso, tá bom? Se desfazem os limites entre persecução penal e defesa frente a riscos. Então, assim, por exemplo, aquela operação no Rio de Janeiro, eles estão aplicando isso aqui lá, né? Tipo, já vai e já mata todo mundo, porque não tem mais apreensão das pessoas, julgamento, prisão, né? E a defesa. Não, é tudo tá, tipo, misturado, né? E eles já vão, teoricamente, fazer a pena contra aquelas pessoas, elas já vão valer, não vai ter julgamento nem nada, vai ser uma pena de morte, né? No caso. Outra coisa também que eu não entendo. No Brasil, né, a gente só existe pena de morte no Código Penal Militar, né? E eu fico assim, por que esse pessoal quer falar que a gente tá num estado de guerra? Tipo assim, tipo, vai você, sei lá, e se você tiver cometido um crime de guerra, você que for considerado que cometeu um crime de guerra, aí você pode sofrer pena de morte por fuzilamento, né? Enfim, coisas que não fazem sentido. Aí fala assim, a punição do terrorista como direito de exceção. Aí ele fala assim, distinguir claramente o direito penal do inimigo e do cidadão. Como? Como que vai fazer isso? Ele não deu nenhuma maneira de fazer isso. E acabou? Enfim, acabou então, pessoal. A parte do livro que eu li, tá bom? É isso mesmo, assim, Eu achei um livro... eu li a parte do Gunther Jacobs, né, que é o cara que criou essa ideia, né? Deixa eu tirar isso aqui agora. Depois a outra parte, pelo que eu entendi, ela ia ser uma espécie de crítica, porque as pessoas fizeram esse livro e já publicaram ele criticando de tão absurdo que é o que está escrito aqui, né, basicamente. Mas assim, eu achei meio chato, não sei, assim, não sei se eu vou continuar lendo ele não, sabe? Eu achei que, enfim, eu achei superficial, achei um conceito superficial, achei pouco trabalhado e achei que tem muita chance de dar merda, entendeu? Basicamente. Achei que não é necessário isso para a segurança. A gente pode pensar em outras maneiras de melhorar a segurança. E assim, é aquela história, né, de você... Isso acaba, no Brasil, acaba sendo traduzido como uma criminalização da pobreza, porque aí as facções, e aí tem pessoas poderosas nas facções, né? E aí essa pessoa, ela vai ser executada, igual quem mora na favela? Não vai, né? E aí se ela estiver no poder, ela vai conseguir, às vezes, criar uma obstrução. Tipo assim, as pessoas, elas não pensam, né, muito. Tipo, sabe? Enfim. Ai, ai. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente não gostei muito, mas... Enfim. Boa noite. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal. Espero que o áudio não tenha ficado tão horrível, igual das outras vezes, né? E é isso. Tchauzinho. Até mais. Enquanto eu editava o vídeo, eu me dei conta de uma outra grande falha do texto, na minha opinião, que é o fato de que ele é completamente teórico, né? E ele não se baseia em nenhum dado empírico, em nenhum momento, sabe?
ele não, esse autor, né, não fez um estudo, tipo, da população carcerária. Ele não fez um estudo de, por exemplo, erros de julgamento que ele poderia ter feito, entendeu? Ele, sabe, eu achei, o único caso, assim, que ele cita é do 11 de setembro, mas, assim, toda a argumentação dele parte de teoria, né, e teorias antigas, né, daqueles filósofos, tipo, da Idade Moderna, mais ou menos, né, e do outro. Mas, assim, eu acho que é uma grande falha um texto não ter um embasamento empírico, sabe?